Então, o Francisco deixou-nos aqui muitos dados e gostei imenso da expressão cor do dinheiro, a propósito. Mas para além da cor do dinheiro, doutora Marta Soares, e se me permite, até como faroleira, digamos assim, deste projeto, então, para lá dos números, como é que funcionou com os doentes, com os cuidadores, convosco, com a equipa, com a instituição? Ele foi feito no âmbito do cancro do pulmão e, portanto, a clínica do pulmão foi aquela que foi mais envolvida em termos clínicos, mas houve envolvimento não só da parte clínica, mas também da parte da gestão da instituição. Foi um trabalho hercúleo, se assim se pode dizer, porque nós tivemos que fazer o levantamento de todos os procedimentos que envolvem o tratamento do cancro do pulmão. Em termos clínicos, foram feitas entrevistas a todos os profissionais, foram quantificados todos os tempos necessários para diagnosticar, tratar o doente com cancro do pulmão e, portanto, houve um mapeamento completo desse trajeto do doente, envolvendo também a parte dos doentes, para depois fazermos uma determinação também muito pormenorizada do custeio de cada uma destes processos. E há um retorno. Há uma mudança de paradigma, nomeadamente organizacional e de intervenção. Pronto. E há retorno. Ao longo deste processo, nós fomos verificando e ao medirmos estes tempos, nomeadamente, por exemplo, o tempo que mediou entre uma primeira consulta e uma consulta de grupo, entre uma primeira consulta e os exames de estadiamento, ao longo deste processo nós fomos identificando processos de melhoria e implementando esses mesmos processos. Criando um acesso prioritário a determinado tipo de exames de estadiamento que eram necessários para agilizar o diagnóstico, entre outros. E, portanto, este mapeamento permitiu-nos conhecer melhor a nossa realidade e implementar depois esses processos de melhoria. Portanto, esse foi... E houve um envolvimento muito grande de todas as equipas e, portanto, eu acho que isso foi muito bom. Para além disso, um outro ponto importante em todo este processo foi ouvir os doentes e medir aquilo que os doentes reportam como os seus sintomas e como é que isso se vai depois traduzir em termos de alteração da sua terapêutica e valorizar aquilo que os doentes nos reportam para depois tomarmos algumas atitudes. E, portanto, na instituição nós temos neste momento, e isso foi também desenvolvido ao longo do tempo, um gabinete de qualidade de vida, onde os doentes de X em X tempo vão preencher questionários de qualidade de vida para nós também avaliarmos aquilo que o doente sente dos tratamentos que nós estamos a colocar aos doentes. E isso foi também uma mais-valia que nós trouxemos para a instituição, porque temos neste momento uma forma estruturada e prospectiva de avaliar aquilo que os doentes reportam. E a forma como a própria equipa se posiciona. Já vamos olhar mais o presente e o futuro imediato. Dr. Filipe Costa é um formador com uma experiência académica e até de terreno de cuidados centrados e assentes em valor. Esta experiência farol traduz-nos muito isto, agora depois de ouvir também a doutora Marta. Acredita que este modelo de financiamento pode ser efetivamente, nas condições que nós temos, pode ser efetivamente concretizável ou que nós andamos aqui a falar, vamos continuar a falar? Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado à APA, à Roche e à IQVIA pelo convite que nos interessaram para este painel de debate, que eu acho que é extremamente interessante para começarmos a falar e a debater questões que são importantes. Eu acho que, metodologicamente, o projeto tem uma ótima estrutura, tem uma estrutura bem conceptualizada, mas é preciso termos alguns pontos de cuidado quando fazemos isto. Só um pequeno disclaimer, além de professor da faculdade, eu sou o diretor de Value-Based Healthcare do Grupo Luz Saúde, por isso isto é a minha vida diária, ou seja, não é uma coisa que eu faço ao fim de semana ou que faço de vez em quando. Eu, efetivamente, nós somos o único grupo que faz, efetivamente, e aplica o seu modelo de Value-Based Healthcare na sua completude, que na realidade tem, inclusivamente, os próprios modelos de financiamento que já os aplicamos. Por isso,
É preciso ter algum cuidado quando se aplicam e quando se marcam modelos que neste momento, na sua essência, já têm uma perspectiva económica efetivada. Primeiro porque nós não podemos começar uma casa pelo telhado. Nós temos que ter a certeza que, efetivamente, quando vamos financiar algo que está correto, mas o financiamento é um resultado de uma grande e uma boa aferição de custos. E por isso, nós em Portugal temos uma tendência muito boa de navegar por mares conturbados. Normalmente queremos descobrir o Brasil e acabamos na Índia. E o problema é que temos que saber o que é que estamos a fazer. E é muito interessante que desde de manhã eu ouço muito a palavra valor, 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 mas atenção que a palavra valor não é uma perspectiva de transação económica como a sua essência em 1985 foi criada. É uma perspectiva diferente na saúde. O que nós estamos a falar é de resultados. Não é? Pronto, uma das componentes de valor implica obrigatoriamente a questão de resultados. Por isso, que tipo de resultados clínicos é que nós estamos a falar para o custo adequado daquilo que pretendemos atingir? E por isso, acho que metodologicamente o projeto está bem constituído, é preciso ter e aferir com algum cuidado o que nós vamos fazer. Primeiro, e muito bem na apresentação anterior, o nível correto da aferição dos custos. Nós não podemos falar em financiamento ou sequer contratualização se não tivermos um rigor absoluto no custo. Hoje em dia, o custo compreensivo de um doente com cancro do pulmão, que eu felizmente já tive a capacidade de fazer esse modelo de contratualização e por isso tenho alguma experiência que nos permita perceber, são 55 mil euros ano. O que estamos a falar que neste momento em Portugal, para 1935 doentes, estamos em subfinanciamento para o SNS em 106 milhões de euros. Isto não é preciso ser um professor da faculdade para saber fazer contas. 106 milhões de euros. Não é preciso ser um professor da faculdade para saber fazer contas, é preciso saber que um fármaco, como a imunoterapia, custa essencialmente 3.300 euros por mês, a 21 dias na sua percussão. É normal, faz-se contas e isto é um processo extremamente simples. Depois, quando estamos a falar numa questão muito importante que chama-se estratificação de risco, nós em Portugal ainda não sabemos fazer estratificação de risco. Não podemos usar modelos que não foram validados por português para estratificar corretamente a população. Depois, com os dados reais é que nós podemos trabalhar, com evidência. E eu ouço falar muito de conceitos, mas eu pouco não vejo ninguém a falar de resultados efetivos. Quem é que me disse que um estadio 4 é o mais caro? Quem é que disse isso? Neste caso, o estadio 3B, o localmente avançado, ainda é mais caro que um estadio 4. Por isso temos que ser sensíveis naquilo que estamos a falar e que resultados clínicos. O ISHOM, no nosso caso, foi abandonado. Nós não usamos o modelo do ISHOM como modelo de avaliação de resultados clínicos. Por isso, temos que ser sensíveis para que os resultados exprimam a sensibilidade daquilo que vai ser um mecanismo muito rigoroso, muito importante, para aquilo que se marca um preço no modelo de financiamento. Porquê? Para que não estejamos nisto, no modelo de 108 milhões ou 106 milhões de subfinanciamento real para aquilo que é o custo. Não estamos a falar daquilo que é a geração do modelo de contratualização financiamento. Estamos a falar de custo. E por isso, mais do que o custo, nós temos que saber é que resultados é que queremos atingir estes doentes. Porque o resultado não se fecha, por exemplo, a um ano. Há resultados que se fecham a 2, a 3 anos. E os contratos têm que ser expressos por isso. E eu queria, antes de mais, para não nos esquecermos disso, porque a história é importante para relevar as pessoas importantes, há duas pessoas foram muito importantes neste projeto, que têm que ser relevadas por aquilo que foi, eu como costumo estar, costumo dizer normalmente no background, mas há duas pessoas que foram muito importantes, o professor Rocha Gonçalves, a engenheira Joana Sousa, foram pessoas muito importantes naquilo que foi o desenvolvimento e acompanhamento deste projeto. E por isso acho que é muito importante, porque depois, quando estamos a olhar para efetivamente aquilo que vai se comportar para aquilo que é o resultado e o financiamento, nós temos que ter esta estrutura na sua gênese. Por exemplo, o modelo de Time Driven Activity-Based Costing foi completamente extinto nos modelos de aferição de valor. Porquê? Porque o tempo, única e simplesmente, fala sobre o componente dos custos indiretos. Os custos indiretos são muito reduzidos para aquilo que é a aferição do custo global da cadeia de valor. Por isso não faz sentido nós estarmos a olhar para o tempo quando ele é marginal na produção do custo global. Por isso, é preciso ter cuidado, mas acima de tudo, perceber que o conceito de valor não é para brincar. Isto não é um conceito para se brincar. Isto é um conceito que obriga a que se domine efetivamente o que se está a fazer. Eu tenho uma equipa que tenho efetivamente muito gosto em trabalhar com elas, que são altamente profissionais, e por isso, antes de chegarmos ao financiamento, nós temos que saber efetivamente o que é que estamos a falar. E o rigor? Deixa-me apanhar essa sua deixa, que é importante, até porque, doutora Carla, pois é, nós não temos a confiança das finanças, não é? Nós não temos, a saúde não tem, e não temos que está com pudor em dizê-lo,
apesar de nós termos medições, não é? O Dr. Filipe estava a chamar, e muito bem, a atenção para a importância do rigor das fórmulas, das equações que são feitas, mas, na verdade, nós temos benchmarking, nós temos medições, nós até tínhamos um ranking dos hospitais, imagino, não é? Portanto, e isso deveria induzir a ideia de que, ok, estes funcionam bem, vamos investir, até para que os outros, se me permite a expressão, sigam o exemplo e mostrem que têm unhas para isso. Mas não é? Quantas vezes é que se viu ali no meio da ponte, confesso-nos lá, entre a saúde e as finanças? Eu acho que a gente tem que começar aqui por bom dia a todos e quero agradecer o convite à PA e à Roche que me fizeram para estar aqui neste debate. Eu acho que temos que, um bocadinho, como já foi dito aqui, temos que partir o elefante às postas. Pronto. Os problemas são muitos no SNS, as soluções também são várias, há diferentes abordagens para cada problema que temos dentro do SNS. Agora, fazendo aqui só uma nota, três notas prévias que eu gostava de fazer aqui em relação ao modelo de financiamento do Farol, ao projeto do Farol, e depois também quero responder aqui ao professor Filipe em relação ao seu contraditório em relação aqui ao projeto. Primeira nota, o projeto Farol tem pela primeira vez no SNS uma mudança de paradigma em relação ao modelo atual de financiamento que nós temos, nomeadamente aqui para o tratamento da doença do câncer do pulmão. Atualmente, nós temos um modelo de financiamento que remunera os nossos hospitais com base na melhoria do acesso e da eficiência, através de acréscimo de produção, acréscimo de atividade, que continua a ser decisivo para resolver as listas de espera, que também já foram aqui faladas, as listas de espera que nós temos e continuamos a ter em diferentes patologias dentro do SNS. Portanto, nós temos que continuar a incentivar o modelo que temos hoje. Agora, temos que dar mais outro passo. E esse passo foi, de facto, aquilo que o projeto Farol nos trouxe, aquilo que o estudo que foi feito aqui no IPO nos proporciona no SNS, poder vir a mudar aqui o paradigma, como a Paula tinha falado. E essa mudança de paradigma é começarmos, de facto, a medir valor. É medir valor através de medir os resultados em saúde, que também já foi amplamente discutido aqui nestes painéis, que são resultados em saúde não só clínicos, não é? E como a doutora Marta falou, não só clínicos, mas também os reportados pelo doente durante a jornada da doença que o doente tem. E a família. Portanto, isso estamos todos de acordo, eu acho que é um princípio, eu acho que precisamos, de facto, de mudar este paradigma e começar a remunerar as nossas unidades de saúde, os nossos hospitais, com base no valor. Até porque o acionista, neste caso, quando falamos em acionista, falamos nas finanças, o próprio financiador, os nossos decisores das nossas políticas de saúde, também precisam de perceber quais são as diferentes abordagens que nós temos no tratamento do câncer do pulmão, independentemente do estadio da doença, do tratamento dos doentes, precisamos de perceber quais são as diferentes abordagens que nós temos nos nossos hospitais, nos centros de referência, para posteriormente podermos alocar da melhor forma os recursos Mas que temos. está-me a preocupar, porque eu já estou como o Dr. Rui Santana a dizer, eu ando a falar disso há 20 anos. Deixe-me avançar, concretizar. Só queria depois dar mais dois aspectos importantes. Mas eu não posso perder a hipótese, claro, que tenho aqui, porque vou entrar nas assimetrias também. Mas se nós já temos medições, porquê que as finanças continuam a desconfiar de nós? Porquê que quem tem bons resultados continua subfinanciado? Quando é que isto avança?
Paula, já cheguei a esse ponto. Deixe-me só dizer mais 2 notas muito positivas em relação a este projeto, que é, e que também já foi falado aqui, que é o facto de não é disruptivo em relação ao modelo que temos hoje. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é facilmente implementável se os decisores concordarem. No próximo ano, nos próximos termos de referência, utiliza os mesmos sistemas de informação e o sistema de pagamento, ou seja, podemos melhorar já e o financiamento que estamos a fazer, nomeadamente aos nossos hospitais, no que diz respeito ao cancro do pulmão. Isso se o plano de atividade dos hospitais for aprovado, não é? Porque não tem nada a ver. Isso é uma boa notícia. Não tem nada a ver. O financiamento é estabelecido anualmente, os termos de referência, nomeadamente, é por esta altura, que se começa neste momento a programar os termos de referência, para depois podermos contratualizar após conhecimento do plafond para a área da saúde. Portanto, aqui podemos, nessa parte, já avançar. Podemos avançar, porque as coisas não se fazem todas de uma vez só. Nunca falámos em termos de modelos de financiamento em valor. Estamos a começar a introduzir valor agora. Começou através desta experiência muito relevante e com um contributo decisivo, que já foi dito aqui pelas pessoas. Segundo ponto, não é disruptivo. Estamos a defender neste momento um modelo de financiamento misto, tal e qual como temos até hoje. Acesso, eficiência, valor, certo? Componentes fixas, componentes variáveis. Não é disruptivo, proporciona a aplicação no imediato. Não foi como o painel anterior, que também foi aqui falado, em que precisamos de 3 anos para implementar um modelo de financiamento. E se calhar, eu não digo que não seja 3 anos, se calhar até um pouco mais, depende dos sistemas de informação, porque temos grandes problemas na parte da integração, temos debilidades enormes nos sistemas de informação. Terceiro aspecto importante, criámos evidência. E a evidência, nomeadamente para o acionista e para o financiador, criámos evidência de que aquilo que estamos, o preço, o financiamento que estamos a atribuir ao tratamento do doente de cancro do pulmão não é suficiente. Não é suficiente, gera, como o Francisco disse, um déficit anualmente de cerca de 20 milhões. Não é 20 milhões, é muito mais, não sabemos se efetivamente são os 100 milhões, como o professor Filipe estava a dizer, no SNS, porque, efetivamente, o que é que se passa? Com o modelo que temos atualmente, com o período elegível de financiamento, há doentes que hoje em dia sobrevivem muito mais do que quando o financiamento foi proposto, na altura, ainda comigo, naquela altura os doentes sobreviviam 1-2 anos. Neste momento, ainda bem, graças às novas terapias, sobrevivem, continuam a tratar a doença e ainda bem, e é isso que nós queremos, e é esse o objetivo maior que nós queremos, é tratar o melhor e com maior qualidade os nossos doentes. Portanto, criámos evidência para que o financiador possa, perante o custo real e efetivo do tratamento de um doente numa unidade hospitalar, possa ajustar o preço do financiamento. E, quando se ajusta ao preço do financiamento, o que é que vamos resolver? Vamos resolver déficit. Vamos resolver déficit. Ou seja, eu estou a alocar, e como o Francisco disse, estou a dar cor ao dinheiro, e nós, em finanças públicas, para transmitir confiança às finanças, nós temos que dar cor ao dinheiro. Nós temos que dizer, com o cancro do pulmão, nós vamos gastar 200 milhões, mas vamos ter estes resultados. E no final do ano a gente tem que perceber que as finanças precisam de saber os resultados que nós tivemos, em concreto, neste ângulo de análise do cancro do pulmão. Claro que isto é muito mais vasto, agora estou só a concretizar aqui na questão do financiamento do cancro do pulmão, mas nós temos que dar essa confiança de que temos dados, que temos informação, para que de facto sejamos avaliados.
Porque também temos que ver o lado das finanças. As finanças e a saúde, não é só as finanças. As finanças têm compromissos internacionais para cumprir. Todos nós temos no nosso país, todos os setores têm e a saúde também tem. Sim, é transversal. Portanto, não são só as nossas instâncias nacionais que nos monitorizam. Nós temos instâncias internacionais, trimestralmente, que monitorizam toda a área da saúde. E, portanto, tem que haver aqui capacidade de nós transmitirmos às finanças confiança, e essa confiança é dada pela alocação correta dos recursos e por sermos capazes de medir e dizer: para este financiamento nós temos este saldo de campos. Deixe-me fechar aqui com a Agora, doutora Marta. ainda tenho aqui mais doutora Carla, o tempo é uma verdadeira guilhotina e eu tenho que avançar. Só de depois responder aqui doutora ao professor Marta, Filipe. depois de tudo isto, não é? A certa altura, quando há resultados comprovados e quando há hospitais, e está num deles, que tem resultados muito para além até do projeto Farol, não teme que às vezes as boas práticas, seja até pela desmotivação ou o acesso à inovação, possam ficar comprometidos? Eu penso que não. O acesso à inovação tem sido, e na instituição a que eu pertenço, tem sido algo que nós temos tentado sempre fazer e obter para os nossos doentes. E, portanto, acho que esse acesso, não só dos medicamentos devidamente aprovados, mas como o Dr. Júlio há bocado frisou, o acesso aos ensaios clínicos e à inovação através dos ensaios clínicos é algo que os nossos doentes têm sempre. E, portanto, acho que o problema não será o acesso à inovação. Agora, efetivamente, para que nós consigamos dar melhores cuidados de saúde aos nossos doentes, para além desta questão de sabermos quanto custa, depois temos que ter a possibilidade de contratar profissionais de saúde em número suficiente para darmos resposta a um número crescente de doentes, e porque aquilo que se passa no cancro do pulmão nos últimos anos, e acho que é transversal a muitas patologias, é que, como temos melhores resultados e os doentes vivem mais tempo, não só temos os novos doentes a surgir todos os anos, mas temos depois muitos doentes que sobrevivem durante vários anos e, portanto, o número de doentes em tratamento ativo nas instituições é cada vez maior, porque nós conseguimos tratá-los melhor e, portanto, sobrevivem mais tempo e, portanto, vamos ter uma carga assistencial cada vez maior. Claro. E, portanto, precisamos dos profissionais, precisamos dos meios técnicos, nomeadamente os aparelhos de diagnóstico suficientes, as salas de bloco em número suficiente, tudo um outro conjunto de situações que são necessárias para termos os tais melhores resultados em saúde. E, portanto, tudo isso vai ser importante para nós podermos, efetivamente, aportar valor para a instituição. Dr. Filipe, já ficou claro que nem todo modelo tem que caber em todo lado. Há especificidades, obviamente, não é? Se já dentro do próprio cancro, mas depois em todo o regime do sistema de saúde, até do sistema de saúde. Pegando só na área do cancro, se pensarmos, há uma nova necessidade, não é? Nós temos, só Portugal tem mais de 500 mil de sobreviventes de cancro. Portanto, é uma nova necessidade de cuidados que até podem estar muito para além e se calhar devem estar muito para além do IPO. O que lhe perguntava era, na sua posição de perito, como é que vê este efeito quase concertina, não é? Podemos ter aqui sistemas mistos e como é que os vamos fazer prevalecer num tempo que para algumas instituições já peca por muito tardio. Certo. Antes de falar no resultado, eu acho que é muito importante falarmos na essência de base, que é evidência. Nós sem dados, sem evidência, não podemos decidir nada neste momento. E estamos a falar de melhores resultados, mas onde é que está essa evidência? Centros de referência de quê? De volume ou de resultados efetivos? Porque poucas instituições publicam os seus resultados. E por isso a atribuição dessa distinção tem que estar assente num critério fundamental, que é aquele bloqueio ao acesso de dados que o professor Henrique Barros falava. Evidência de resultados clínicos, que por acaso nós sabemos que neste modelo de Value-Based Healthcare traz uma questão adicional. Não são só evidência de resultados clínicos, como
progressão livre de doença, overall survival, são aqueles que realmente muito importam, são os resultados que interessam aos doentes. Porquê? Porque a doença oncológica está a deixar de ser uma doença aguda para passar a ser uma doença crónica. E por isso esta questão de sobrevive ou não sobrevive e como sobrevive é muito mais abrangente. E os doentes oncológicos, neste e cada vez mais, têm um nível de diferenciação que exigem, e volto a dizer, que os seus resultados sejam muito mais do que sobrevive ou não sobrevive. Ou se tem progressão de doença ou não tem progressão de doença. Por isso, isto é um mecanismo que obrigatoriamente tem que nos fazer repensar a atualidade. Segundo, a obrigatoriedade de uma competição na base daquilo que é a nossa missão de saúde, que é proporcionar melhores resultados aos doentes, devia de ser mandatório e obrigatório. Não é possível nós dizermos que estamos num mercado de saúde em que devemos produzir melhores resultados para os doentes e não transportamos e transpiramos isso mensalmente, como eu costumo dizer. Hoje em dia um doente tem que tomar decisões sobre saúde e toma única e simplesmente na base de uma percepção de saúde. Não há nenhum mecanismo transparente que um doente oncológico diga eu vou ser tratado a um cancro do pulmão e eu vou ao IPO porque eu sei que o IPO tem efetivamente melhores resultados. Eles efetivamente são a ser produzidos, mas isto tem que transpirar para a nossa sociedade. Porque a sociedade toma essa decisão. Os resultados são dos doentes, não são das instituições. E nós temos que, de uma vez por todas, pensar que estamos aqui com uma missão que é produzirmos melhores resultados para os doentes. E por isso, só retomando o assunto inicial, estes projetos são muito importantes. Não me entendam mal, estes projetos são importantes. Porque o conceito de valor, o conceito de value-based healthcare, não é recente, mas demonstrou que em países muito evoluídos muda efetivamente o sistema de saúde. Mas, acima de tudo, muda pela evidência da tomada de decisão. Porque deixamos de cortar na gordura, ou seja, deixamos de cortar no osso e passamos a cortar na gordura. Mas, acima de tudo, tomamos decisões conscientes, que vamos colocar cada euro daquilo que nós temos do nosso financiamento, do nosso orçamento, e vamos ter, isto não vai ser um custo, vai ser um investimento. Um investimento. Como é que é um investimento? Se por cada euro que eu estou a colocar, eu vou ter um retorno. Mas retorno em quê? Não é um retorno com margem positiva. É um retorno em resultados para os doentes. Agora, que resultados? Um doente que cancro do pulmão, e temos que perguntar isso, o que é que interessa e quais são os resultados que interessam a um doente com cancro do pulmão? É que já não é sobreviver ou não sobreviver. São coisas muito mais evoluídas e por isso é que é preciso ter muito cuidado que tipo de resultados é que nós estamos a avaliar. Porque se nós pegamos de uma fórmula mágica pré-estabelecida e transportamos isto para Portugal, corremos o risco, como eu já tive nas múltiplas de mais de 44 patologias, de ter um problema. É que aquilo que é, noutro país, um modelo que é importante naquela patologia, não é aquilo que é importante em Portugal. E está ali a Ana Sampaio, que sabe que fizemos um estudo para a doença inflamatória do intestino e havia resultados na população portuguesa que não eram os resultados mais importantes daquilo que eram outros países. E por isso nós temos que adaptar e saber que, efetivamente, há resultados que interessam aos doentes da população portuguesa, que têm especificidades próprias para serem avaliados nessa condição. E só com esta evidência. E outra coisa que é muito importante, eu costumo dizer, que é tempo. Tempo para melhoria dos resultados. Porque nós achamos todos que vamos ter resultados fantásticos. Eu, em todas as patologias que comecei, já lá vai quase uma década a estudar e a implementar a value-based healthcare, não encontrei uma em que os resultados fossem aquilo que me disseram no início. Uma. Por isso, pensem bem que quem começar agora já começa com um atraso significativo para tomar decisões para evoluir nos seus resultados. E por isso, quando falamos depois em financiamento, já estamos a falar de um modelo de repercussão daquilo que foi a mudança e aquilo que é a progressão daquilo que é a evolução organizacional. Mas, doutora Carla, vale-me, e fecho quase como comecei, vale-me a esperança de que as asneiras, ao abrigo da experiência, nos Claro. evitem ou nos permitam acelerar esse tempo que já vamos de atraso. O que é que acha? E cabe-lhe assim agora fechar Pois é, estou a ver a hora. esta nossa mesa. Tem essa responsabilidade.
Pronto, só para fazer aqui um bocadinho, aqui também o contraditório aqui que foi feito pelo professor Filipe em relação ao projeto, e também vamos começar aqui duas partes. Nós, no SNS, nós temos a informação reside nos nossos sistemas, não está neste momento ainda de forma a ser trabalhável. Pronto, os sistemas não interligam, têm grandes debilidades, mas está previsto no projeto Farol que, através dos peritos, que se veja e que se defina quais são os indicadores que nós queremos efetivamente avaliar, monitorizar, que informação é que precisamos, para depois, se de facto tentar modelar aqui, digamos, eu gosto de falar em modelos de informação, não quero falar já em sistemas de informação, porque eu acho que não é necessário criar um sistema de informação, porque a gente já tem muitos, é preciso a gente ver qual é o melhor sistema, a melhor forma de integração da informação para conseguirmos, para podermos implementar uma metodologia destas. Claro que vamos aprender com tudo o que seja experiências nacionais e internacionais, e cabe também aos peritos decidirem depois o caminho a seguir nessa matéria. A metodologia, em relação só também aqui à metodologia que foi usada aqui no IPO, em termos do custeio, pode estar desatualizada, pode existir em outras metodologias mais modernas e com outros resultados, mas foi a metodologia possível com os dados que temos e é louvável a equipa que trabalhou todos estes dados e conseguiu, dentro da jornada do doente, recolher a quantidade de informação para poder custear, porque nós não temos os nossos sistemas aptos para fazer isso. Nós queremos saber quanto nos custa uma cirurgia e os sistemas não ligam uns com os outros. Ou uma prótese de uma anca, queremos perceber o implante que um doente faz numa cirurgia de prótese de anca. A prótese de anca, o valor médio do prótese de anca não liga com o S-clínico onde o doente teve a intervenção e onde aplicou o implante. Portanto, temos um caminho a percorrer. Demos o primeiro passo com este projeto, devemos dar outros passos com outros projetos similares a estes, noutro tipo de patologias também importantes, não só na oncológica, mas também noutros importantes, e a partir do momento em que nós vamos criando evidência daquilo que precisamos de financiar, porque, neste caso, a ACSS, neste momento, e como financiador, também não tem essa evidência. Nós não conhecemos, neste momento, temos uma ideia, através do custo dos medicamentos e de alguns exames mais de ponta de tratamento, de diagnóstico e tratamento, temos ideia de alguns exames de ponta, de qual é o valor, mas não temos o custo real e efetivo quanto é que nos custa tratar determinadas patologias. Portanto, e nós sem isso também, dificilmente. Dificilmente Estou entre o sprint e a maratona. Agradeço-vos imenso aos três por este contributo.